tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de abril de 2013, sábado. O verbete é de número 2626. Ele tem 6 páginas, 46 logias e 23 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 15 máximos. O tema é gestão de conflitos. A especialidade é paradireitologia. Quem redigiu o verbete com muita classe e até sem praticamente nenhuma revisão foi a professora Carla, que está ali com uma infraestrutura que parece que tem um tri-atacante aí na história para sustentar o processo. Definição. A gestão de conflitos é o ato ou efeito de administrar ou gerenciar as diferenças e divergências de interesses, sentimentos ou ideias de consciência, homens ou mulheres, no âmbito intra- ou interconsciencial, atuando como ferramenta de auto- e heteroassédio, de auto- e interpacificação, a partir da intencionalidade cosmoética interassistencial de proporcionar harmonia, esclarecimento e conciliação para todos. O holopensene do fraternismo, o holopensene da conciliação universal, o holopensene do antipreconceito, o holopensene da antibeligerância, o holopensene da grupo-karmalidade, o holopensene grupal da convivialidade produtiva, o holopensene traforista, o holopensene universalista. A habilidade inata para a mediação de conflitos, o foco na resolução do conflito, a redução dos conflitos de interesse, a conciliação dos interesses pessoais em prol do interesse coletivo maior, o exercício do hétero-desassédio holossomático interconsciencial, o ato de estar bem com todos, as reconciliações grupo-kármicas, a conciliação das consciências, a conciliação das ideias, a assertividade cosmoética, o descarte de intencionalidades egóicas. A sinalética energética e parapsíquica pessoal, a autoconfiança nas parapercepções, o acoplamento com o amparador extrafísico, a maturidade parapsíquica, a ectoplasmia, a TENEPS 24 horas, a doação de energias, a autodisponibilidade parapsíquica interassistencial, a rotina útil de viver multidimensionalmente, a atenção aos parafatos e ao contexto multidimensional. Nós temos aí, na argumentologia, o tópico da taxologia, com 23 condições essenciais ao exercício do processo interassistencial da mediação e resolução de conflitos. Vale a pena ver que está muito bem bolado aqui a síntese com 23 itens. Na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Acerto grupo kármico, advocacia interassistencial, conciliação das interdependências, reagrupamento evolutivo e reinclusão grupo kármica. Frase enfática. A mediação e resolução de conflitos são poderosas ferramentas interassistenciais evolutivas das consciências lúcidas interessadas no processo de desassédio e pacificação consciencial. Você busca a eliminação dos conflitos íntimos e as reconciliações no grupo karma em prol do processo de pacificação? Desde quando? A bibliografia específica tem 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo, nós temos aí 20 itens. Consenso, diferença, divergência, antibeligerância, apaziguamento. Discernimento, mediação, resolução, intervenção, conciliação. Administração, interpacificação, ortopensenidade, anticonflitividade e lúcido-pensenidade. Heterodesassedialidade, harmoniologia,
paradireitologia, assistenciologia e cosmoeticologia. O verbete hoje do dicionário é dinheirologia, o argumento é excogitativo-lógico e ele tem 84 itens em 2,5 páginas. 84 itens, quando eu falo, quer dizer esses que são mais chamativos, que vale a pena observar. Agora, aqui, os questionamentos. Tomei conhecimento da Conscienciologia nesse primeiro semestre de 2013, através da internet. Já passei por várias religiões. A última que estava frequentando era Umbanda, onde já realizava desenvolvimento mediúnico, recebendo guias e entidades. Desde pequeno me vi perturbado por entidades e, às vezes, alguns fenômenos de clarividência e clareaudiência. Sempre que estou perto de algumas pessoas, acaba atraindo alguns aspectos de vibrações negativas. Sou do tipo esponja. Tomei a decisão de sair da Umbanda após assistir às tertúlias online e ler o livro Onde a Religião Termina, do autor Marcelo da Luz. Pergunto, mesmo após ter saído dessa religião, serei ainda assediado por essas entidades na qual vinha mantendo sintonia? Olha, a média que as pessoas têm de assédios que elas passam por isso é mais ou menos 2 anos. Por 2 anos, de vez em quando, você vai ter gente atrás de você aí, extrafisicamente. Agora, existe uma saída para isso, que é estado vibracional. Com o estado vibracional, você neutraliza e também, vamos dizer, anula o efeito das energias dessa turma. Agora, usa o estado vibracional. Lembre-se, se você já foi cavalo da Umbanda, então é fácil agora você não deixar ninguém montar mais em você. O processo todo é energia. Olha bem, estado vibracional. Assim e diz assim. Faz a diz assim que não tem jeito. Aí ninguém entra. Quem manda é você. Agora lembre-se, a média, geralmente, o mínimo, é de 2 anos que fica assim. Com Umbanda, Quimbanda, Espiritismo. Por quê? Eles acham que não pode perder o soldado da guerra que eles travam. Então, sempre é assim, eles vão atrás da pessoa. Às vezes também vai gente humana atrás de você, vamos dizer, mandado ou inspirado por essas consciências. De que modo o senhor acha que devemos agir quando convivemos com uma pessoa individualista e que somente enxerga o lado dela? Pergunto isso porque minha mãe tem esse jeito. Quando percebo que vou me irritar, procuro fugir da situação. Mas, às vezes, o conflito é inevitável. Não. Se ela é sua mãe, você não pode ter conflito com ela. Você tem que entender. E outra coisa, com a idade, as coisas pioram tudo. Se aquilo não for resolvido antes, piora demais. Então, ela, com mais idade, vai piorar seu caso. Olha isso. E nada de discussão. O processo é abençoá-la. Vê o que ela gosta e leva lá um presentinho, um perfume, né? Um regalo, alguma coisa. Vê o que você faz. Isso é o melhor, mas agora brigar com a mãe não dá, né? Eu estou até medo de você. Se você está brigando com a mãe, esse negócio eu fico com medo da pessoa. Isso aí como é que é? Se devia você, como é que você é? Professor, meia hora antes de iniciar a TENEPS, na fase preparativa, quando estou movimentando as ICs em circuito fechado, esporadicamente tenho a sensação que tem alguém próximo a mim. Em seguida, sinto intenso formigamento em todo o soma. Logo após, me sinto bem. É possível ter alguma sinalética indicando a atuação do amparador ou não? Por favor, o senhor poderia dar a sua opinião? Bolas, o que você quer que faça? Você já está com toda a sinalética aí. Você está falando aqui, ó, vou ler de novo para você agora. Isso aqui, eu estou movimentando as ECs em circuito fechado. Esporadicamente tenho a sensação que tem alguém próximo a mim. Quem que é? Ele já está com tudo, olha isso. Vou fazer 7 meses que estou praticando a TENEPS. Apesar de residir tão distante de Foz, minha vida depois da Conscienciologia só tem melhorado. Sei que ainda falta muito. Não, você está no caminho. Agora, ó, faça o diário da TENEPS. Você precisa de colocar lá no diário essas vivências que você está tendo aí das sensações. Isso vai aumentar o seu nível de abordagem dos fenômenos e isso vai intensificar e dinamizar o seu desenvolvimento parapsíquico.
Outro aqui. Antes de tomar conhecimento da Conscienciologia, fui espírita, simpatizante da LBV, admirador do Alziro Zarur, de sua obra gráfica e seus programas radiofonizados. Sei que o senhor foi amigo dele no Rio de Janeiro, que subiu os morros levando donativo aos necessitados que residiam lá. Hoje, acessando o YouTube, pude assistir um filme antigo dele, uma pregação, ao modo que ele gostava de fazer, com firmeza de argumentos. Dentro de meus poucos conhecimentos de Conscienciologia, analiso sua fala hoje e já não me satisfaz como antes. Aplico o princípio da descrença nessa análise, muito embora haja validade em boa parte da explanação. O senhor poderia comentar sobre essa personalidade? Será que faltou discernimento e lucidez quando, com sim, uma mente brilhante, no caso dele, poderia estar obnubilada? Não. Eu conheci bem o Alziro Zarur. Ele fez o que ele pôde, coitado. Pelo seguinte, ele foi envolvido pelo processo de assistência de uma tal maneira e ele ajudava todo mundo. Inclusive, o povo começou a fazer muita piada com ele, porque ele falou que Jesus estava chamando. É a hora que o cara ia morrer num acidente de trânsito, então ele falava que Jesus está chamando. Isso aí tudo era piada contra ele. Mas ele era uma pessoa muito boa. Agora, você sabe, falando com um monte de gente, mexendo com a LBV, que aquilo cresceu demais de uma hora para outra. Eu, lá em Uberaba, cheguei a representá-lo durante uma temporada como diretor espiritual do núcleo da LBV. Agora, quando eu deixei o espiritismo, ele queria que eu fosse o presidente da LBV. Eu não admiti, porque eu falei com o Alziro, eu estou noutra, o seu caso aí é de fazer TACOM, eu sou da TARES. Agora, veja, ele falava comigo mais pelo rádio, e ele gravava. Na hora que a gente falava, ficava aquele negócio, que era a gravação. Eu não sei, eu nunca vi as gravações do que eu conversei com ele. Eu conversei muitas vezes lá no Rio, por telefone. Ele já estava doente, já no fim da vida dele. E ele queria que eu fosse para a LBV. E eu expliquei para ele que eu não podia. Ele insistia comigo, falava. Ele era uma grande personalidade. Ele ajudou muita gente. Outra coisa, a LBV, de qualquer maneira, ainda existe até hoje. Tem lá seus altos e baixos, suas coisas, mas está funcionando. De qualquer maneira, eles fazem assistência aos outros. Agora, tudo é ainda numa base muito de TACOM. E isso aí não é a minha praia. Eu trabalho de outro modo, ele sabia disso. E eu fiz muita assistência de TACOM, mas na hora que eu deixei o movimento espírita era para entrar com a TARES, Tarefa do Esclarecimento. No verbete do DAC, o senhor poderia detalhar o item tecnologia, página 81, aprofundando mais a respeito do pentagonismo? O caso todo é o seguinte. Internacionalmente, estão começando a acabar com o dinheiro. Antes o dinheiro era a barra de ouro. Depois surgiu o plástico. Agora é o dinheiro virtual. Vamos ver para onde estamos indo com toda a tecnologia aplicada à economia. A tecnologia dá dinheiro. Por outro lado, tudo que se faz extrafisicamente não envolve dinheiro. Ninguém gosta de falar muito em Estado Mundial, porque quando for instalado, vão acabar com o dinheiro. Na hora que acabarem com o din-din, até a transição multimilenar do pan-judaísmo vai por água abaixo. A usura se extinguirá. Ocorrerá imensa renovação. Tal fato afetará, por exemplo, o belicismo e até o pentagonismo. De que adianta ter um montão de dinheiro do tipo patinhas? Você não come dinheiro, tem que trocar o cifrão por algo para sobreviver. Na Alemanha, à época da inflação máxima, a pessoa carregava um carro de células para trocar por um pãozinho. De igual modo, muita coisa da estrutura do comunismo ruiu fragorosamente por isso. Agora, o que é o pentagonismo? O pentagonismo é o Pentágono e as derivações do Pentágono. O Pentágono tem dezenas de agências em diversos países espalhados pelo mundo, segurando o processo do belicismo. Eles falam tudo que é defesa. Mas agora, isso é o pentagonismo, quer dizer, é a agonia do processo pentagonal, do Pentágono. Tudo envolve o processo de dinheiro, visando as armas e as munições também, para a defesa do processo internacional. Isso hoje já está começando a ficar mal visto. E esse processo de dinheiro também já está pegando o Pentágono, porque eles já estão começando a mexer agora com dinheiro virtual. Isso tudo vai mudar demais. No item energossomatologia, na página 81 e 82, o senhor escreveu sobre seu contato com bilionários de difícil trato a fim de assisti-los.
O senhor poderia falar mais a respeito? Qual o principal mata-burro na vida desses figurões abonados? A criação de fundações os ajuda em alguma coisa? A maioria faz fundação para fugir do imposto de renda. Então, isso é terrível, porque a intenção já fica furada. Agora, isso é internacional. Quem mexe com o processo de economia sabe como é que faz com o processo de fundação e o processo do bilionarismo. Agora, aqui, ó, o que eu estou falando aqui, né, energossomatologia, é o seguinte: dinheiro é energia. A energia precisa ser bem aplicada. Você pega a cédula usada e quase sempre está cheia de energia. É que é o duplo dos objetos, nesse caso, negativo, além dos germes de que a cédula é portadora. A gente com muito dinheiro e com dificuldade com as energias conscienciais, as ECs, sendo vítima cronificada de bloqueios corticais, carente de aplicações de arco voltaico crânio-chakrais, sendo, às vezes, completamente casca grossa. Quer dizer, não tem sensibilidade para si. Já tive contato mais íntimo com bilionários, com a finalidade de assistir, e a coisa não é fácil. Quando a pessoa superabonada decide começar a assistir aos outros através de fundações não corruptoras, veja bem, eu estou falando fundações não corruptoras, porque a maioria, o bilionário que entra, é para lavar o dinheiro dele devido ao imposto de renda ou o país que ele vive. Aparecem os amparadores extrafísicos de função para colaborar. Contudo, tais consciências bilionárias têm tantos bloqueios e outros impedimentos psicossônicos que torna difícil a aproximação. Homem sempre aliud fortuna aliud cogitat, ou seja, o ser humano pensa de um modo e a fortuna de outro. Isso é do Públio Cílios, século I, antes dessa era comum. Agora, a fortuna é como o vidro, tanto brilha como quebra. De modo que a gente tem que ter cuidado com esse processo de dinheiro, e é o que a gente está falando aí. O que é que nós estamos falando sobre o processo hoje? Dinheirologia. E o negócio é excogitativo lógico, quer dizer, é a cogitação que você tem que ter dentro da sua cabeça. A palavra excogitativa, etc., tudo isso existe no dicionário. É só procurar que vocês vão ver, ela já existe, não foi eu que criei isso, não. Agora, a nossa verbetógrafa, professora Carla, Fatologia, página 15, terceira linha. De que modo podemos otimizar nosso exercício do hetero-desassédio holossomático interconsciencial? De que forma pode registrar? De que modo otimizar o nosso exercício de heteroassédio? Otimizar o exercício de hétero-desassédio. Pois é o hétero-desassédio holossomático interconsciencial. Então, bom, nós estamos falando aqui de gestão de conflitos, né? E como eu mesmo coloquei, a gestão de conflitos é um processo de desassédio. E falar em otimizar, né, esse exercício do hétero-desassédio seria você exercitar esse processo da assistência. É você tirar o foco de você mesmo e focar na assistência. O que você pode fazer para melhor ajudar as demais consciências. Então, eu acho que seria o exercício do heterodesassédio. Carla, antes que eles perguntem, fale o que você é, o que você faz, como é que é. Sempre é bom. Que a turma vai perguntar mesmo, a gente esclarece aí, está de acordo com a pergunta. Bom, atualmente eu trabalho numa empresa, numa multinacional de consultoria. Eu trabalho com gestão de negócios, né, gestão de projetos, numa visão empresarial. Minha formação é na área de tecnologia. Ao longo da minha vida profissional, vou tirar o eu vi aqueles pontinhos, agora eu lembrei. Durante a minha vida profissional, eu fui caminhando, iniciei na tecnologia, mas já possuía, como eu coloquei aqui, de uma certa forma, uma habilidade inata para relacionamento, para comunicação, o interesse em ouvir o outro e tentar ajudar em promover conciliações. Então, hoje eu atuo com gestão de negócios, gestão de projetos, mas eu interajo o tempo inteiro com clientes e equipes. E onde você tem diversas consciências interagindo, você está sempre vivenciando conflito, né? Infelizmente, ainda é assim. Existe isso. Agora, na última linha da fatologia, página 15,
Como podemos aguçar a nossa percepção da intencionalidade das partes envolvidas? Quer dizer, o negócio de ouvir as duas partes, né? Ou 3 partes, ou 5 partes. As partes envolvidas podem ser várias, e é muito importante considerar que quando eu falo várias partes envolvidas, é no âmbito multidimensional. Ou seja, às vezes no trabalho da gestão de conflitos, você está conversando, está interagindo intrafisicamente com uma consim, mas existe todo um contexto multidimensional com consciex que estão direcionando, né, aquele conflito. Eu costumo falar que toda consciência reivindicadora, se você fala em reivindicação, tem assédio. Então, sempre que você está se relacionando com uma consciência, independente da quantidade dessas consciências, e ela apresenta algum tipo de conflito, algum tipo de reivindicação, de cobrança, de insatisfação, existe um processo maior por trás. Como aguçar isso? O trabalho com as energias. Eu acho que para você ser, na minha experiência, não é nem o que eu acho, na minha experiência, para ser mais efetivo na atuação, no processo de desassédio, de assistência, que é basicamente o que se faz quando você está atuando na gestão de conflitos, é você trabalhar com as energias para poder ter uma visão mais abrangente do contexto, do paracontexto e de tudo que está influenciando para atuar da melhor forma. Na Paradoxologia, página 17, poderia aprofundar o paradoxo da renúncia a direitos poder ser vantajosa evolutivamente? É interessante porque renúncia ser vantajosa é um paradoxo, né? Então, eu posso dar até um exemplo, acho que muito comum, como o caso da pessoa que tem um vício. Você renunciar, abrir mão de um vício, que a princípio é algo que te dá prazer, te suporta, é você estar abrindo mão de algo que vai proporcionar uma evolução dentro do seu processo. Então, na gestão de conflito, trazendo para a gestão de conflito, quando você está trabalhando esse processo e as partes envolvidas, elas estão reivindicando algo, pleiteando algo, com algum tipo de cobrança, o abrir mão, o renunciar àquela condição, que é claro que só vai conseguir chegar a essa condição a partir de um entendimento do que vem por trás, do porquê daquela reivindicação, você consegue ganhar essa vantagem evolutiva. Reconciliação, o corte, né, do link de uma interprisão grupocármica, enfim, o processo evolutivo. Gente, eu queria mostrar, essa aqui é a revista que acaba de sair, sobre as 100 fronteiras. 100 fronteiras equivale à nossa Elle Magazine de Foz do Iguaçu, que ela que mostra a grife, as personalidades socialite. Esse volume aqui, por exemplo, essa edição, tem dezenas de mulheres produzidas, de tudo quanto é jeito. São dezenas. Eu acho que tem mais de 100. Deve ter umas 120, pelo que eu vi de foto. É impressionante. Mas agora, o interessante aqui, ó, é a página 44 e 45, que tem 3 ilustrações com o Tony Muscoff, o professor, e o livro dele sobre autenticidade consciencial. Essa seção é dos nossos pensadores, é o processo de cultura. Então tá, Tony Muscoff, autenticidade consciencial, tem muito detalhe sobre o que ele escreve, o que ele faz atualmente. Está falando aqui sobre a promoção dessa obra, que vai ser lançada também agora no dia 19 de abril, daqui 6 dias, lá no Shopping Center, entende? O talk show que vai ter na Livraria Nobel, lá. Então, vocês já ficam sabendo, é às 19 horas, no dia 19. Dia 19, 19 horas. E agora, sobre a autenticidade consciencial, que é o livro que ele lançou agora, recentemente. Agora, quem quiser ver, tem muito detalhe sobre o processo dele aqui, com uma bela entrevista. Agora, eu queria agradecer a todos também que me mandaram aí uma série de coisas, desde cesta, livro, mensagem, quitutes, frutas e não sei o que mais. Sabe como é que é? Um monte de coisa. Inclusive, eu recebi uma sopa de abóbora
que não era de abobrinha, não, é de abóbora mesmo, alto nível, sabe? Então, eu quero agradecer todo mundo que fez isso, sabe, fizeram um sacrifício aí em meu favor. Muitas graças para todos, tá? E eu agora, então, eu entrego a professora Carla para vocês aí. Quem é que está com o micrófono? Aqui. Micrófono Apostos. Você é professora veterana do IPC lá no Rio, né? Então, eu queria saber o seguinte, há algum tempo os professores, os voluntários do IPC começaram a estudar sobre a paz, fizeram eventos, né? Já tem publicação nesse sentido. Eu queria saber se você observou, ao longo desses anos, alguma mudança no público que chega, nas palestras, nos cursos, ou alguma mudança, alguma repercussão em função desses trabalhos que vocês vêm fazendo de estudo, de publicação nessa área, que eu acho que se insere a gestão de conflitos também, né? Se insere totalmente. Até o meu próprio processo, quando teve o primeiro encontro da paz, eu escrevi um artigo sobre gestão de conflitos, já associando ao processo da pacificação. Bem, eu mesma, né, a partir do momento que eu comecei a prestar mais atenção, a escrever, e todo o retorno que vem com a escrita, né, o compromisso, a responsabilidade, aumenta tudo. A partir do momento que você registra, você começa a mexer muito mais com esse holopensene. E esse holopensene começou a ser muito trabalhado depois do Encontro da Paz, mas não só o encontro, quando a gente começou a trabalhar a ideia do Laboratório da Paz, no Rio de Janeiro. Então, esse processo já evoluiu bastante e nas salas de aula, o que eu percebo muito é a busca pelo processo de pacificação íntima. Então, que está totalmente, né, envolvido. Até a partir do momento em que você consegue alcançar uma pacificação íntima, você vai conseguir ser muito mais efetivo na pacificação interconsciencial. Então, o que eu percebo muito é a busca, são os questionamentos e temas, assuntos correlatos, relacionados ao processo de pacificação íntima. Carla, aqui na sua frente. Eu ouvi você falando agora há pouco sobre a reivindicação, a cobrança e fazendo uma associação com o assédio. Aí o que eu queria saber, assim, como é que você faz no seu dia a dia? Porque uma coisa é você tratar desse assunto num grupo que conhece essa terminologia, sabe, de assédio. Mas como é que você faz isso lá no seu trabalho? Como é que você conduz a pessoa a ter esse nível de percepção sobre a sua reivindicação? Então, Daiane, esse é um processo, é algo que eu estou fazendo e estou cada vez mais procurando me aperfeiçoar. Não é fácil. Em primeiro lugar, eu colocaria que exige um trabalho muito forte, contínuo com as energias. Até para você ter estofo, você ter condições de atuar nesse processo. Como que eu faço para conseguir gerenciar esses conflitos ou, da melhor forma, levar um pouco de esclarecimento para as pessoas? Aí a gente está falando até porque eu me envolvo diretamente nos conflitos sociais dentro dos relacionamentos da empresa. Em primeiro lugar, além de todo o lado do trabalho com as energias e utilizando isso da melhor forma, tentando enxergar o contexto multidimensional envolvido, isso ajuda muito. Até porque, quando você entra num processo de mediação e de resolução, vem um ataque, você percebe, você é cobrado, até porque nem sempre você está ali atuando, mas você não é 100%. Você está gerenciando um conflito, mas você ainda é uma consciência que possui conflitos. Então, você também ainda está exposto a ser questionado por aquele papel no qual você está atuando. É a questão do exemplarismo que te dá autoridade moral. Isso é algo que a gente vai exercitando cada vez mais, e cada vez mais você conseguindo identificar os seus conflitos internos e trabalhando nesse processo de reciclagem, mais autoridade você tem e mais forte e confiante você se sente para atuar, porque você é menos pego, digamos, nos seus matarrubus, nas suas fragilidades. Intrafisicamente falando, aí eu utilizo muito de alguns atributos, que eu até coloco aqui no artigo, que é o uso assertivo do Laringochakra.
Ou seja, a comunicação é essencial, a melhor forma de você se comunicar. Eu, profissionalmente, acabei, como eu fui me direcionando por ter um perfil, né, maior de autocontrole, no trabalho eu recebo muito feedback de vamos colocar a Carla no front, porque a Carla não espana, porque a Carla não perde o controle. Eu sinto, só que eu absorvo e tento ao máximo manter o controle, porque se eu perder o controle, aí tudo vai desandar. Né? Mas eu procuro ao máximo perceber qual a melhor forma de acessar cada consciência. Cada consciência vai ser acessada de uma forma. Você não consegue padronizar, é muito difícil padronizar. A forma que você vai falar, por exemplo, se existe um conflito entre duas pessoas, você tem que tentar, da melhor forma, utilizar alguns argumentos, sempre buscar os fatos. Com base nos fatos, você consegue ter mais facilidade de acesso. Não adianta você tentar trazer para a teoria ou tentar fazer com que as pessoas pensem bem, entendam o lado do outro. Ninguém quer entender o lado do outro. Né? Quando você fala de conflito, o conflito é algo muito egocármico. Cada um tem o seu direito e só olha para si mesmo. Então, a melhor forma, primeiro, é dar atenção, é ouvir. Muitas vezes, a consciência ela quer expor o conflito dela, ela quer que alguém a ouça. Ela quer que alguém entenda o que está acontecendo com ela, independente se ela está certa ou errada. Então, hoje, eu estou exercitando muito isso. Ouvir mais, mostrar que eu estou interessada, que eu estou entendendo, que eu entendo o lado dela, porém, isso não significa que eu apoie. Então, outro ponto muito importante na atuação é o posicionamento de quem está atuando na mediação e na resolução de conflitos. Tem que tomar muito cuidado para se isentar, não se envolver, que se você se envolver, você acaba direcionando, né? Pode ter favoritismos aí, vai por água abaixo, e você usar da melhor forma o seu discernimento, esses atributos, como a parte de comunicação, usar o seu laringo chakra, né? A fala, a comunicação, para você melhor acessar o outro, expor os fatos, esclarecer e se posicionar. Carla, quando você consegue colocar, vamos supor, as partes ali em conflito, quais as primeiras coisas que você levanta para tentar resolver? Além dos fatos, você falou que vai ter base em fatos, mas quais são os primeiros dados que você precisa para chegar numa resolução daquilo? Os primeiros dados para chegar numa resolução, primeiro tem o meu trabalho, no momento em que eu estou atuando como mediadora ou como buscando essa resolução, eu trabalho sempre, se eu vou estar repetindo, com energias. Ao máximo, trabalho com as energias, exteriorizo energias para promover, com a intenção de promover uma harmonização no ambiente, uma tranquilidade, uma serenidade e propiciar as consciências envolvidas a ouvirem, apenas estarem abertas para ouvir. Sendo mais objetiva, técnica, no contexto, na atuação, eu busco os fatos. Cada um expor a sua condição, e aí quando você está mediando, atuando às vezes profissionalmente, nesse papel, você tem ali a autoridade de falar, não, primeiro fala você, expõe a sua situação, você obriga efetivamente o outro a ouvir. Muitas das vezes um não ouviu o outro totalmente, um não tinha nem noção da reivindicação do outro, que era daquela forma ou que era tão grande. Então, esse eu acho que é o primeiro passo, fazer com que um ouça o outro. Às vezes isso já dá um salto e você consegue direcionar para uma resolução, para um consenso muito mais rápido. Nem sempre. Até porque muitas dessas reivindicações são reivindicações que vêm aí de séculos e tem outras consciências envolvidas, o trabalho não vai acontecer só naquele momento, o processo de resolução de conflitos não é uma única reunião. Pode acontecer numa reunião, mas dependendo do conflito, vai ser um processo mais longo, eu levo para a minha TENEPS, eu tenho que atuar também com o apoio dos amparadores, enfim, com uma equipe muito maior, com a equipe que está envolvida também, que pode atuar num processo que envolve as consciências envolvidas. Mas, tecnicamente falando, o primeiro ponto é cada um expor a sua condição. E na hora de expor a condição, a resolução de conflitos ela é efetiva quando você consegue chegar ao que eu chamo de ganha-ganha. Resolução ganha-ganha.
Porque quando você está reivindicando algo, você quer ganhar algo que o outro vai perder. Normalmente é uma condição ganha-perde. A resolução efetiva é quando todos saem, eu não diria que satisfeitos. Às vezes você resolve um conflito, mas ambos não saem satisfeitos, mas cada um enxerga um ganho. Cada um consegue trazer um ganho para si próprio. Eu posso dar um exemplo pessoal, se você quiser. Eu vivenciei isso, me ajudou muito, inclusive, no meu processo e que desencadeou, acabou chegando nesse verbete. Eu vivenciei um conflito efetivo, eu estava fazendo uma obra na minha casa e tive um problema muito sério com os arquitetos que estavam fazendo o trabalho, engenheiros, enfim. Acabou chegando a um conflito, e um conflito no qual eu fui levada a um processo judicial. Na época, eu era uma das envolvidas no conflito. Eu estava reivindicando, eu queria que fosse feita a justiça, eu me sentia prejudicada no processo. Tudo que eu pensava, vocês estão vendo, o tempo inteiro eu pensei em mim, porque aquilo me afetou, porque eu achei um absurdo. Eu falava, puxa, estão me roubando e ainda me levam para um processo? Como é que o ladrão me processa? Né? Era uma coisa assim absurda. Eu consegui, vivenciando esse processo desencadeou que eu tive um problema sério na minha casa, eu tive uma cirurgia na minha perna. Depois começou a cair a ficha. Eu acho que a gente não precisa esperar tanto tempo para cair determinadas fichas. Caiu a ficha porque eu comecei a expandir a minha análise sobre aquele contexto. Estava ruim, o ambiente da minha casa não estava bom, eu sofri uma cirurgia, falava, gente, isso tudo está relacionado. Não é possível, o contexto não é só intrafísico, existe um contexto multidimensional envolvido, o meu padrão de energia, eu estou com monoideísmo, eu estou gerando autoassédio, eu estou trazendo isso tudo para dentro da minha casa. Como resolver esse conflito? E do outro lado, a outra parte reivindicando o que queria ganhar em cima de mim. Qual foi a resolução do conflito? Foi um ganha-ganha. Eu resolvi ir para o processo, eu falei, bom, eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo, isso não está me fazendo bem, eu quero cortar. E eu parei para pensar, será que existe a possibilidade dessa reivindicação ser uma reivindicação que vem de outras vidas, e o fato dessa consciência se sentir satisfeita porque ela ganhou um processo, ela tirou aquele dinheiro de mim, ela me fez pagar por algo que eu nem sei o que eu fiz, mas alguma coisa eu devo ter feito para aquilo ter acontecido. Quando eu tive esse esclarecimento para mim mesmo, eu fui lá, ofereci pagar para sair do processo, para alguém que, na verdade, me devia, e eu tive um ganho. Eu tive um ganho porque eu me libertei dessa interprisão, a outra parte se sentiu satisfeita, atendida na reivindicação dela, eu consegui fazer um corte nessa interprisão, nesse heteroassédio que já estava acontecendo, o ambiente da minha casa melhorou e foi um ganha-ganha. Então, é nesse sentido. Carla. E profissionalmente, você, com a sua experiência, você consegue trabalhar na prevenção? Você está vendo que ali os lados que pode gerar um conflito, algum tipo de situação, e você consegue trabalhar na profilaxia disso? Ou você vai mais para apagar incêndio? Não. Profissionalmente, é mais fácil de eu te responder até. Porque profissionalmente existe uma série de técnicas, métodos, metodologias. Então, por exemplo, como eu trabalho com gestão de negócios, gestão de projetos, então eu já sei de vários pontos que podem pegar e gerar um conflito. Né? A gente está falando aqui, nada é por acaso, dinheirologia, tem tudo a ver. Né? Dinheiro, infelizmente, em função da imaturidade, da falta de maturidade das consciências, é um dos maiores geradores de conflito. De heteroconflitos e autoconflitos, né? de conflitos pessoais. Né? Na hora de você abrir mão do dinheiro para fazer outra coisa, opa, peraí, não tinha mexido nisso ainda. Mas, voltando a falar, então eu consigo utilizar diversas técnicas e metodologias, como a gente chama, né? dentro do meio profissional,
você trabalha a gestão do escopo do trabalho, se aquilo não estiver muito bem registrado, combinado entre as partes, assinado, olha, você está garantindo isso e eu se comprometendo com isso, eu estou me comprometendo com isso. Está claro? Vamos assinar e registrar? Se alguma coisa mudar depois, tudo bem, é uma mudança. Então, vamos renegociar. O preço é esse, a entrega está atrelada a isso, você vai me entregar isso, você vai me pagar isso. Então, eu tenho uma série de ferramentas que eu consigo minimizar essas possibilidades. E tem a questão de gestão de riscos. Né? Riscos que você atua profissionalmente, mas risco você tem que trabalhar isso na sua vida. Né? Até tomar decisão, vou casar com aquela pessoa, não é um risco. Dependendo do quanto você conhece aquela pessoa, né? Então, assim, você tem... Gerenciar risco é você levantar antecipadamente em relação a um determinado contexto, uma situação. Claro que às vezes você pega numa situação que você não pensou. Mas quando você já tem alguma situação que você sabe que vai se envolver, é buscar ao máximo antecipar e pensar tudo aquilo que pode levar a um conflito. E aí é o que a gente chama de trabalhar a gestão de riscos. Mitigar esses riscos seria acompanhar como é que está andando aquela situação para ver se alguma coisa evoluiu e a probabilidade de gerar um conflito aumentou. Então, a profilaxia seria dessa forma. Carla, aqui. Em primeiro lugar, eu queria te dar os parabéns não só pelo verbete, mas como pela escolha do tema. É um tema que ele necessita mesmo, está sempre sendo trazido e debatido aqui. Você trouxe aqui uma listagem interessante de vários itens na tua página 19, em taxologia. Eu queria te perguntar alguns deles. Eu também trabalho com gestão e gerenciamento de obras. Eu sou arquiteta e mexo com obras. Eu sei que não é fácil. É uma dissonância e uma consonância o dia todo. É um gerenciamento constante de conflitos. Mas o que eu queria te perguntar era sobre o item número 4. O antipreconceito, eliminar as discriminações preconceituosas pessoais. Eu te pergunto isso na tua coordenação, quando você tem aí o departamento e coordena pessoas. Cada pessoa é um mundo, tem o seu preconceito, tem as suas apriorismoses. Você disse que o ideal era dar espaço para que a pessoa falasse. Agora, quando você sente que a pessoa vem aí com todas as pedras, é difícil, o espaço é mínimo... Como é que você gerencia esse dia a dia? Você trouxe aí um exemplo, né? Não sei se você gostaria de falar mais a respeito. Só colocando, né? Quando você falou que... Eu coloquei que a gente dá espaço, vai ouvir. Agora, é claro que cada situação é uma situação. Então, dependendo da forma como essa consciência ela chega, a sua abordagem vai ser outra. Então, é até um pouco da sua capacidade, a gente chama muito, né, de jogo de cintura. Sim. Vamos ter um pouco de jogo de cintura, é a questão da flexibilidade mental, para saber como atuar naquele momento. Eu trabalho muito com métodos, metodologias, modelos, técnicas, porque isso otimiza o processo, otimiza o trabalho, só que nem sempre você vai conseguir colocar tudo na mesma caixinha. Né? Então, dependendo da situação, a sua abordagem vai ter que ser diferenciada. Preconceitos, né? Preconceitos sobre determinadas coisas, apriorismos, eu vivo com isso no dia a dia. Eu tive que enfrentar isso para poder estar aqui hoje, né? Sendo questionada porque eu não fui trabalhar ontem e você tinha uma reunião complexa. E como pode, e o trabalho tem que vir em primeiro lugar, e você não está... Eu tive que ouvir várias coisas, mas o meu posicionamento, aí eu trago, é algo que eu venho exercitando. Tá? Não é uma coisa que eu fiz hoje, ou que hoje também não é 100%, eu ainda estou aprendendo muito, mas a cada vez que você vai atuando, você exercita, você vai ganhando mais confiança. Eu me senti extremamente autoconfiante, feliz por mim, poderia até dizer orgulhosa, de eu ter enfrentado com posicionamento e falando, não, eu trabalho aqui, mas eu vou fazer algo que é mais importante para mim. Então, o que eu quero dizer com isso? Preconceitos e apriorismos, você sempre vai encontrar. Ouvir o outro ajuda muito. A abordagem que você vai utilizar, eu acho que para você ser mais assertivo, e hoje o que tem me ajudado muito é combinar
o exercício do ouvir, da serenidade, você estar tranquila, trabalhar as energias para não se envolver no processo, senão a pessoa chega assediada, te assediou e pronto, já foi tudo por água abaixo. Eu vejo que esse trabalho muito forte com as energias, e você olhar para aquela consciência, isso é algo que eu estou exercitando, é o que hoje eu estou utilizando mais num exercício para mim mesmo, para eu me melhorar, que é olhar para a consciência. Às vezes me vem uma reação de como que ele fala isso? E na hora parece que tem um policialzinho que fala assim, Carla, você está escrevendo gestão de conflito, você está tentando, como é que você pensou isso? Na mesma hora eu penso, não, qual a melhor forma de eu assistir essa consciência? Sim. Eu me forço, dizer que eu já pensei isso de primeira, não. Sim. E aí, quando eu penso, eu já fiz isso, eu tive esse exercício anteontem, quando eu fiz isso, mudou o campo. Então, tem muita vez, a gente estava falando, né, hoje de manhã, sobre descrenciologia, né, o acreditar, mas não, a experiência, a vivência é tudo para te dar mais confiança e saber se você está no caminho certo ou não. Ok, obrigada. Eu queria aproveitar e perguntar para o professor Valdo, no seu verbete, professor, no segundo parágrafo, página 80, no segundo parágrafo em enunciado. Quando o povo começa a ficar rico, tem nisso os excessos. Os novorriches inventam modas. Ninguém consegue sustar tal fato. O povão mesmo fala, quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza todo. A pessoa não sabe onde colocar o dinheiro, quer viver com requintes, quer ser suntuária e se excede. Dentre os problemas básicos para a Consim, derivados do dinheiro, temos de incluir pelo menos 5 fatores. A prepotência, o requinte, o excesso, a injustiça e o escapismo. Cada fator desse, atualmente, ou atuando individualmente, ou em conjunto, apresenta negatividade específica no contexto da perdulariologia. Omnia quae excesserunt modum nocent. Tudo que excede a medida prejudica. A minha pergunta é sobre o requinte. Pois é. O negativo do requinte. O requinte é o seguinte, a pessoa que procura o requinte, geralmente ela não está satisfeita com algum nível dela. Ela quer suprir alguma carência que ela não quer que apareça. Então ela coloca isso. Por exemplo, os novorriches, aquelas donas da Barra da Tijuca, que começam a aparecer na televisão, mostrar isso, mostrar aquilo, está entendendo? Esse requinte é a suntuosidade, é o excesso, que é o problema da socialite e outros mais nesse sentido. Agora, o problema todo ruim é a hora que o requinte começa a fazer acepção de pessoas. Que a pessoa não, ela começa a destacar e a distinguir o povo. Isso é discriminação. Até um certo ponto, é uma espécie de racismo social. Entende? Isso é que não é bom. Agora, o que se passa? Uma pessoa procurar uma coisa confortável, um nível, tudo é normal. Agora, o problema é a hora que passa a dar conta. Aquela pessoa que faz coisa demais. E eu fui estudar isso porque eu nunca era do requinte, de modo algum. A hora que eu cheguei em Hollywood, eles me ensinaram, não, ó, o ideal para você poder arranjar livros e as coisas que você procura é você mostrar que você tem dinheiro. Agora eu falei assim, mas como é que eu vou mostrar isso? Não, aí foi que eles me ensinaram. Você já tem uma barba, e essa barba vai te ajudar muito. Isso aí é interessante. Agora, o ideal é você conservar o seu modo para ser diferente dos outros, para marcar sua presença. O povo vai te ver uma vez, não vai esquecer. Isso é importante para você ser sinalizado por essas pessoas que mexem com os livros. Então, por exemplo, a coisa mais séria, eles me explicaram, eu não tinha pensado nada disso, que o problema, por exemplo, quando tem uma obra rara, aquilo vai para leilão. Se eles veem que tem um freguês que eles querem manter, é o chamado o cliente VIP, então o que eles fazem? Eles colocam
aquela escolha inicial antes de mandar para o leilão. Então, eles me explicaram isso tudo. Isso é a turma lá de Hollywood, gente viva, você está entendendo? Então, eles falaram para mim assim, ó, o ideal seria você pegar uma limusine das grandes, se você gosta de usar o branco, põe o branco, que é da sua medicina, e arranja também uma limusine branca, daquelas que é 1 quilômetro de distância, de tamanho. E outra coisa, arranja um motorista enfarpelado, engravatado, de libré, tudo arrumadinho. E você vai descer de bermuda, tipo americano, com uma camisa dessas coloridas de turista. Então, o que eu falei? Ixi, então tá para mim, porque nessa ocasião eu já conhecia muito Hawaii, Honolulu, entende? Todas aquelas ilhas ali da área, e eu tinha a camisa que era chamada Rapa Jack. A Rapa Jack era a mais cara que tem, é feita em Honolulu, naquela ocasião, e é colorida, mas lindérrima, e é para macho, é para homem. Então, para macho, turista. Então, eu falei com ele, então eu vou usar a Rapa Jack. Ele falou assim, mas o cara que me ensinou isso nem conhecia a Rapa Jack, porque ele nunca tinha ido lá a Honolulu. Então, o que se passa? Eu fui fazer isso e deu certo. Isso é requinte. Agora, é um requinte estudado, de caso pensado, para obter um objetivo sério em matéria intelectual, que era os livros. Agora, veja, isso me deu resultados estupendos. Uma delas, havia uma livraria, que eu não sei se existe mais, chamada Thames. Thames é o rio da morte, do inferno. E eles, então, só tinham livros brabos, e era lá, em Los Angeles, no alto da montanha, lá perto daquele negócio escrito Hollywood que tem. Agora, a gente tinha que subir com o carro, aquele negócio todo, para chegar lá. E eu subia o morro com os negócios todos para ir na tal livraria, com a limusine e o Joe, que me atendia lá, que era o meu motorista oficial quando eu fazia as viagens. Todo ano eu fazia essa viagem. Então, o que é que se passa? Eles me colocavam tudo na frente. Foi lá que eu vi um livro meu, mas eu já não tinha mais o dinheiro lá e não queria mostrar para eles que eu não tinha dinheiro, porque eu não podia, né? Eles queriam R$5.000 pelo livro. Entende? Eu, então, só folhei o livro, fiz umas anotações e perguntei para eles como é que foi. Depois, no outro ano, eu perguntei como é que foi. Aquele livro, assim, o livro saiu na hora. E eles me falaram para onde foi. Então, eu sei onde é que está o livro. Se eu quiser, eu saio daqui, faço uma viagem e vou direitinho onde é que ele está. Agora, era um livro que eu tinha uma relação com ele, que era coisa das minhas antigas, e sobre teosofia, naquela época que escrevia teosofia com TH e PH. Um negócio super antigo. E é livro daqueles que tinham cadeado. Tudo preto, de couro, você está entendendo? E ele é com cadeado trancado, sabe? Tudo fechado, de lado. Agora, $5.000 que eles queriam para o livro. Agora, o livro saiu, acho por 16 mil, não sei quanto, no leilão lá que fizeram. Agora, isso tudo me ajudou muito a arranjar coisas raras, livro que eu estava procurando, entende? Eu comecei a entender onde é que tinha os comics que tinha valor. Depois disso, eu ganhei dinheiro, porque eu troquei os comics por computador, vendia o comic e comprava computador. Tudo isso nos Estados Unidos. Agora, o melhor da história, essas coisas todas não aparecem nada em imposto de renda. Que é livro. Lá, eles não ligavam, nem aqui também. Naquela época, não tinha nada disso. Professor, só mais uma pergunta sobre acepção de pessoas, que o senhor falou agora no início da resposta. Quando a pessoa pode entender que ela está fazendo acepção de pessoas? É no momento que ela vira a cara, no momento que ela passa reto? Na hora que ela vira a cara, na hora que ela descarta a pessoa, que ela evita. É a chamada criação da indiferença. Ok. Ela fica indiferente. Outro nome que o povo gosta de falar é o seguinte, colocar a pessoa no gelo. Passa reto. Ela não existe mais para a pessoa. Isso aí é acepção de pessoa. Ok. Isso aí não é bom. Beleza. Valdo. Agora, a verbetógrafa. Fatologia, página 15, quinta linha.
o ato de estar bem com todos. De que modo praticar tal fato sem fazer aquela média anticosmoética? Muito boa pergunta. O ato de estar bem com todos. Bom, em primeiro lugar, não é fazer média, porque fazer média não é fazer assistência, né? Mas fazer o que é melhor para todos naquele momento. Você pode fazer a leitura do ato de estar bem com todos no sentido de um processo de harmonização, todos chegarem a um consenso, gerar esse ambiente de harmonia, pacificar aquele conflito. Mas eu gostaria até de falar sobre algumas situações, porque quando a gente fala o ato de estar bem com todos, às vezes você evita um conflito, e no momento em que você está evitando um possível conflito, as partes envolvidas, elas ficam bem, mas você fica mal com você. Você engoliu um sapo ali, engoliu quadrado. Como é que fica essa situação? Então, estar bem com todos não significa fazer média, mas também não significa você engolir quadrado e você ficar mal, você ficar em conflito e os outros não ficarem em conflito. Significa você pode engolir um sapo, mas com uma visão estratégica, como uma abordagem. O que eu quero trazer aqui? Como eu coloquei, o ato de desassediar, de assistir à consciência, vai ser muito específico em cada situação, dependendo da necessidade, do que ela apresenta, do contexto, do paracontexto envolvido. No momento em que você, às vezes, engole um sapo, engole quadrado, uma situação, para estar bem com todos, evitando um conflito maior, pode ser uma estratégia assistencial. O importante é você ter muito claro aquela condição em que você está se colocando com o intuito de assistir. E não gerar um autoassédio, gerar um conflito interno. Não sei se eu fui clara. Professora Carla, quais os possíveis trafares que sustentam um conflito de aproximadamente uma década? Nossa, que pergunta, hein? Os possíveis trafares. Bom, primeiro, eu penso que alguns traços, né, da personalidade, aquela personalidade extremamente egóica, que só olha para o próprio umbigo, porque normalmente para você alimentar um conflito, uma reivindicação, uma mágoa, qualquer coisa por tantos séculos, no meu entendimento, aquela consciência ela só está olhando para ela mesma. Então, eu vejo aí um trafar de egocentrismo, também um processo de intolerância, né, a dificuldade de desapegar, de abrir mão de alguma situação, enfim. Acho que são alguns traços que acabam alimentando a manutenção de um conflito. Agora, a verbetógrafa Carla, qual o principal cuidado e o principal trafor a enfatizar quando temos a intencionalidade cosmoética de assistir, sem, no entanto, entrar no conflito? Boa. Muito bom. Primeiramente, para você, realmente, para você, mais uma vez aqui, conseguir ser efetivo na assistência e na gestão do conflito, você tem que ser o mais isento possível, não entrar nesse conflito. Então, uma condição muito importante, em primeiro lugar, é o seu próprio processo de reciclagem íntima. Né? Você olhar para você mesmo, enxergar, trabalhar os seus conflitos íntimos, os seus conflitos pessoais, para você não ficar, digamos, vulnerável a ser pego no meio de uma mediação ou de um conflito que está relacionado a alguma tabu, algum ponto que pode ser um calcanhar de Aquiles seu, e isso dificultar nesse processo.
Agora, na binomiologia, página 17, primeira linha. De que modo concilia e equilíbrio o binômio exigências-concessões? Teria algum exemplo pessoal, prático, de sua vivência? Exigências, concessões. Aqui. Um exemplo prático meu de vivência, acho que pode estar relacionado à minha vida profissional. Eu acho também a sua determinação. Sim. A minha determinação eu trago muito na minha condição, quando eu coloco na minha vida profissional, porque são alguns posicionamentos e decisões que eu venho tomando. Ser definida. Isso. Isso é muito importante. Isso é determinação. Agora aqui, qual o limite do comprometimento ao assumir a responsabilidade na assistência ao grupo? Até que ponto devemos desarrumar nossa vida para estarmos ao lado de quem precisa? E como saber se estamos privando o outro da própria experiência do crescimento? Olha, para mim tem uma resposta muito simples. É assistência. É o foco na assistência. Foca na assistência, não olha para você, foca na assistência. E aí a resposta vem, as coisas vão acontecer. A verbetógrafa professora Carla, falando em resolução de conflitos, qual a sua opinião a respeito do pedido de maior punição para os menores infratores e transferência para a prisão comum quando completarem 18 anos? Esta reação ocorreu nessa semana, após o assassinato de um estudante nesta terça, e que não reagiu ao assalto feito por um jovem de 17 anos. Ele completou 18 anos ontem. O que você acha? O Datena estava mostrando esse caso aí do rapaz. Né? Eu coloco assim, o que eu venho estudado e o que eu venho percebido. Congel independe da idade. É congel. Se nesse momento está com 5, 10, 15, 20 anos, a consciência está naquele momento, naquela idade intrafísica, nessa existência. Mas é uma congel, é uma consciência que conseguiu já chegar aqui, né, nessa vida, mas ainda com toda a bagagem, com todo o contexto aí de séculos de existência. O que eu vejo se você quer assistir, e se o foco da assistência, utilizando a gestão de conflito como uma ferramenta que vai promover o desassédio, a assistência, isso significa o esclarecimento, ajudar as consciências a começarem a pensar um pouco diferença, desencadear um processo de autoconhecimento para posteriormente chegar a uma reciclagem, você não pode estar atuando com ideias belicistas. Eu vejo um paradoxo. A assistência é aquela situação, vamos combater a paz com violência, ou seja, vamos atuar de uma forma violenta, com punições, que a gente sabe quais são as punições que estão sendo condicionadas aí nesse sentido, porque é muito relacionado a um sentimento de justiça. É muito difícil trabalhar essas questões, por exemplo, se eu não tenho filhos, mas eu consigo entender que é claro que se uma consciência vem e faz mal, mata um filho meu nessa vida, o ímpeto primeiro nosso é querer justiça, querer. Só que se você vê hoje mesmo na SOCIM, o que acontece com a maioria das crianças, pequenos infratores ou até um adulto que cai num delito e vai ser punido de uma forma, numa estrutura em que não dá a menor condição daquela consciência ganhar um pouco de esclarecimento, de entendimento. Eu não consigo ver isso de uma forma positiva, nem isso como sendo assistencial, nem sendo uma forma de gestão de conflitos. Eu acho que vai gerar outros conflitos dessa forma. A verbetógrafa, poderia me dar alguma dica para resolver um conflito em ambiente de trabalho, onde um membro de um grupo de trabalho está realizando reclamações anônimas, inverídicas, sobre colega de trabalho,
inclusive usando o nome de usuário do serviço para denegrir a colega. Sou gerente de enfermagem e esse conflito está ocorrendo em técnicos de enfermagem. Bom, a gente pode atuar aí, pelo menos de duas formas. É uma senhora que está falando isso. Sim. Pelo menos de duas formas. Uma das formas, eu, dentro da conscienciologia, no paradigma consciencial, utilizo do trabalho com as energias, do processo da própria TENEPS, para ajudar em melhorar a condição daquela consciência que está gerando esse conflito. Por um outro lado, por exemplo, na minha vivência profissional, se um gerente está fazendo esse tipo de trabalho, eu vou chamar essa pessoa, entender o que está fazendo, exatamente, e colocar as pessoas envolvidas para elas exporem e se resolverem. O meu papel ali pode ser, inclusive, de uma efetiva mediadora de conflito intrafísica, promovendo essa cariação. Há cerca de 2 semanas, tenho visto ao deitar, de olhos abertos e fechados, uma mulher me olhando fixamente. Exteriorizo energias para ela e no dia seguinte, novamente, ela volta. Não sei de que forma ajudá-la ou o que ela quer de mim. O senhor poderia me ajudar? O caso todo é o seguinte, exteriorizar a energia e dar um jeito de encaminhá-la, né? O processo aí é de assistência, seja o que for. Agora, se você acha que ela está precisando de ajuda, é isso que eu falei. Agora, se você acha, às vezes, ela pode ser alguém que esteja tentando falar com você e pode ser até uma amparadora. Aí você que tem que ver pelas suas reações, como é que está a situação. Mas agora, de qualquer maneira, exteriorizar a energia num caso desse é indicado. Olha bem isso. Carla? Aqui só mais uma pergunta. Com relação ao autoassédio, você mesmo trouxe agora na resposta que fazer média não é assistir. Então, vamos lá. Você está... Durante muito tempo eu achei que a assistência era justamente ficar por aí. Ficar quieta, não falar, evitar, baixar poeira, colocar panos quentes. Então, se não é isso, se o nosso ideal é a gente justamente lidar com esse autoassédio, como você trabalha, qual a melhor forma de trabalhar, tendo em vista que muitas vezes você precisa mesmo sentir, perceber toda a situação, ficar sentindo mal com a mesma confusão que a outra pessoa que está na sua frente também está tendo, absorver e perceber isso ao máximo. Como é que você trabalha essa questão do autoassédio, para entender mesmo que a outra pessoa está querendo passar ou tentando passar? Quando você fala autoassédio, porque no momento em que você está fazendo, é como todo processo de assistência, existe um acoplamento. Sim. Você assimila e isso facilita, entendeu? Você vai sentir... Tudo. Tudo. Provavelmente vai sentir muito do que aquela consciência está sentindo e isso te ajuda a ampliar o seu entendimento daquela situação, até para você saber, bom, agora o que ela realmente precisa para eu saber a melhor forma de atuar. Uhum. Né? Mas não necessariamente, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas não significa que você vai ficar com esse assédio para você. Tem o processo da desassimilação. Sim, a pergunta era só realmente com relação à percepção disso, porque o ideal é isso mesmo, é a gente trazer, né, a situação. Eu uso e muito aí ter isso, lucidez. Isso, principalmente isso. Quando eu estou 1 a 1, né, com uma consim. Quando eu estou com um grupo, fica difícil esse processo de absorção, de fazer dessa forma. Às vezes eu me resguardo um pouco quando são várias consciências, porque o processo é mais pesado do que eu já tenho vivenciado. Mas, normalmente, quando eu estou ajudando uma consciência num processo de conflito, e que, às vezes, o conflito é dela, com ela mesma, eu utilizo muito do acoplamento e da assimilação para aumentar o entendimento. É porque é como se a gente se permitisse, é como se fosse uma autopermissão. A gente tem que se permitir, perceber tudo isso e sentir tudo isso, e não querer evitar, né? A outra pessoa está lá mal, então eu vou evitar para deixar ela acalmar, para depois ajudar. Ou interagir, né? Como é que você ajuda à distância? Você até me explica, porque para eu aprender, eu não consegui vivenciar isso dessa forma. Né? A assistência, não existe assistência sem o mínimo de envolvimento. Agora, o envolvimento
tendo lucidez para aquilo que você está fazendo. Senão você sai doente junto, né? É isso que eu queria chamar a atenção. Obrigada. Professor, Sim. aqui no A, no DAC, ainda no Excessologia, você poderia ampliar um pouco mais sobre a prepotência? O caso aqui que você está falando é regressismologia? O que é? Excessologia. Junto lá com os 5 fatores que você falou do requinte agora há pouco, antes veio a prepotência. Não, a prepotência é um processo que é patológico e todo mundo vê, né? É a pessoa que excede aquele poder, ou autoridade, ou a função, ou o cargo que ela exerce. Isso acontece devido ao problema da pessoa ter uma tendência à ditadura, à tirania. Então, a prepotência é o primeiro sinal de tirania da pessoa. Então, é a prepotência, por exemplo, que cria um monte de problema para, principalmente, as mulheres. O homem que bate na mulher, a mãe que é super protetora para o filho e a filha, o pai, por exemplo, que faz muita perseguição ao filho, entende? Quando ele está crescendo. Isso tudo cria problemas mais tarde de repressão. É o resultado de repressão. Isso tudo é prepotência. Agora, o que a gente vê é o seguinte, a prepotência é patológica, totalmente. Não há exceção nisso. Seja o que for. Se a pessoa excedeu demais no problema, e aquilo é cronicificado, quer dizer, se repete mais de uma vez, entende? Se tornou como se fosse um hábito, isso é o pior que tem. Agora, é assim que tem o homem que bate na mulher, essa coisa toda. Entendi. Eu acho, e eu já vi alguns casos, o seguinte, o homem que bate na esposa, às vezes, ele está querendo descontar aquilo que fizeram com ele na infância. Você está entendendo? Que ele foi perseguido. Há casos desses, não é todo mundo, mas um ou outro, às vezes, é desse jeito. Isso tudo é o problema da prepotência fazendo, vamos dizer, o processo da repercussão, fazendo como se fosse uma cadeia patológica, entende? Existem essas coisas. Estou em um momento de tomada de decisão que pode mudar minha vida profissional. Vivo em um meio eletronáutico e já percebi que minha presença, a força presencial de vivência do paradigma consciencial, incomoda as consciências e consciências, sendo que às vezes explícita ou explicita a vontade dos outros de não trabalhar comigo. Como saber a hora de ficar e terminar o trabalho iniciado? Seria infiltração cosmoética ou a hora de sair mesmo parando o processo no meio? Há técnicas que posso aplicar para minimizar esse conflito íntimo e com o ambiente com essas pessoas? Eu penso que tem, né? Aí seria bom, isso aí é com você, porque é mediação de conflito. O que você acha que ela deve fazer? Ela tem 34 anos, do Rio de Janeiro. Olha, eu já vivenciei muito isso no ambiente de trabalho. O que eu vejo é, a partir do momento em que ela se posiciona na condição dela, ela trabalha as energias dela no ambiente de trabalho e procura, ao máximo, não se afetar com essas... Por exemplo, se algum colega de trabalho evita de trabalhar com ela pela forma, pelas ideias dela, então ela não trabalha com esse colega de trabalho. Tem outras pessoas com quem ela pode estar mais próxima nesse ambiente de trabalho. O mais importante, tudo muda a partir do posicionamento. Às vezes isso acontece até para colocar a gente em prova, para ver até o quanto a gente banca essa vivência do paradigma consciencial, principalmente no ambiente eletronáutico, capitalista, enfim. Então, eu colocaria para ela seguir em frente no posicionamento dela e não se deixar bater por isso. Qual modelo de autoavaliação que podemos ter para se ganhar dinheiro sem se culpar ou se deixar levar pelos excessos antiéticos para a obtenção do mesmo? Olha, a recomendação que eu sempre faço é a pessoa arranjar um pé de meia e não pensar mais em dinheiro.
Nada desse negócio da pessoa querer ficar rica, 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 rica e não parar nunca. Quer dizer, de milionário virar bilionário. Hoje em dia, se a pessoa juntar um pouco de dinheiro, até através da bolsa, ela pode comprar imóveis e não precisa de mais nada. Ela pode fazer a aposentadoria natural pelo pé de meia que ela criar. É isso que eu fiz com a minha vida, por isso que é que eu tenho folga, viajei muito, fiz as coisas todas a partir disso. Agora, é preciso fazer uma carteira. Se a pessoa não sabe disso, tem que arranjar um consultor econômico-financeiro para ver o pouquinho de dinheiro que ela tem, para aquele pouquinho aumentar. E essa carteira, ela tem que ser diversificada. Como diria o tio Patinhas, a gente não pode pôr todos os ovos numa cesta, porque senão cai, você quebra os ovos todos, você perde tudo. Então tem que ter várias cestas para carregar os ovos. Essa é a técnica do tio Patinhas. Eu não recomendo também a vida do tio Patinhas, que ele só queria acumular. Ele também estava errado. Isso não é o ideal. Agora, nos estudos que eu fiz, o ideal é isso, é a pessoa arranjar pelo pé de meia dela e não pensar mais em dinheiro, cuidar da programação existencial para realizar aquilo que ela veio fazer na vida sem pensar em dinheiro. Anula, neutraliza a influência do dinheiro na sua vida. Agora, aqui um outro. Se A dá um tiro na cabeça de B, e B está desarmado, e B não oferece resistência, e B não possui nenhuma ligação prévia com A, matematicamente falando, A não é a vítima. Sei que isso pode parecer incrível, mas para alguns, mas A, nessa vida respiratória, não é a vítima por uma questão lógica. Dito isso, é de se esperar que a família de B seja compensada pela perda de um de seus membros. Uma forma de compensação simples, talvez, era dever a pessoa trabalhar, parte da sua renda deveria ser revertida para a família de B. Sim, tem gente que já pensou nisso, mas veja, o direito que nós temos aí coloca tudo quanto é criminoso na rua. É só olhar o Datena lá, o que ele está falando. Como é que você vai falar isso no Brasil? Se nem do jeito que está aí, que é uma parte primária da jurisprudência, ela não é cumprida direito, eles vão enrolando com a barriga aí, empurrando tudo. Por exemplo, tem cara aí que, depois de 10, 11 anos agora, que ele está sendo julgado. O cara matou a esposa. Está lá falando, ontem na televisão eles estavam falando isso. E só 11 anos depois que eles vão... O que é? Por que empurram com a barriga? Agora, arranjam tudo quanto é desculpa, justificativa jurídica, colocam o juridiquês nisso tudo e fica aí. Como é que fica? Olha esse caso do mensalão. Todo mundo estava acreditando lá no Barbosa. Olha o negócio, quanto tempo já passou? Estão enrolando, estão levando com a barriga aí, empurrando com a barriga. Então, vai pensar num caso desse aqui de justiça que a pessoa vai fazer um com o outro, como é que isso vai funcionar no Brasil? Se nem o processo normal, primário, que está aí, não é cumprido, como é que vai fazer uma coisa mais complexa em matéria de justiça? Eu acho que isso. Na prática, no Brasil, não estão preparados para isso. Esse da esposa, nós comentamos aquele dia, que ele vive, inclusive, da pensão dela. Verdade. Ele matou a mulher e ainda fica ganhando a pensão da mulher. E essas leis, eles não vão mudar isso? Quando é que vão mudar? Agora, o Datena faz só 15 anos que ele fala isso, sem parar. Leva autoridade, leva delegado, leva todo mundo, dá para falar. Todo mundo falando igual ele. Ninguém toma providência de nada. Professor, o mais incrível que ele Agora, o mais incrível é o Datena, que não deu tiro no ouvido em 15 anos. E de tudo isso... isso... É uma loucura que ele vê por todo lado. Ele fica, às vezes, você nota pelo jeitão dele, que aquilo a gente não sabe o histrionismo, quanto que ele é ator na história. Mas ele fica desesperado com as coisas. De tudo isso, ele é réu confesso. Pois é. Ele é réu confesso, faz mais de 10 anos, recebe a pensão da mulher e não aconteceu nada. Ele já confessou. Esse da mulher que matou há 10 anos lá, ele confessou o crime. Mas não sei por que o negócio vai. Agora, gente, tem dinheiro atrás disso. Tem poder atrás disso. Alguém está sendo comprado. Como é que é possível isso? Olha, o Lalau estava aí. Esse Lalau roubou, acho que 69 milhões, né? Agora, o que se passa? Ele estava no imóvel dele, de alto nível de segurança, preso dentro de casa. Me coloca dentro de um palacete cheio de vida que eu quero, essa prisão até eu. Agora veja, agora estão tentando tirar o cara, não sei se tiraram lá o juiz, o Lalau,
da casa dele e coloquei numa cadeia normal, aí, uma prisão. Mas ele estava lá. Como é que fica? Esse é o Brasil. Como é que é que nós fazemos isso? O outro do PT lá, como é que chama ele lá, o cabeça do PT? O Zé Dirceu? Zé Dirceu vai recorrer ao Tribunal Internacional. Pois é, mas isso você vê. Que ele foi cerceado na defesa dele. Agora o povo está falando, por exemplo, o Hélio Fernandes, lá está falando na tribuna da imprensa, aí é só olhar nos processos que aparecem dele aí, na internet, negócio sério sobre o processo do Lula, falando das coisas do Lula. O que o Lula está tentando fazer para ajudar o Ike Batista com negócio de dinheiro. E tudo mexendo com gente que está dentro da polícia. E o Dirceu... O Lula até viajou para o exterior para ver se ajudava tudo. É muito dinheiro que está atrás disso. E o Dirceu disse que o Fux pediu para ele para ser indicado para ser ministro, né? O Luiz Fux. Foi. Agora está tirando o corpo fora que não lembra, que não foi bem isso. Não, ali tem vários esquisitinhos. Tem vários. O Supremo Tribunal tem uns esquisitinhos no meio deles lá. Uns são um pouco excêntricos. Não é só o Barbosa, não. Tem mais gente. Agora, gente, esse é o Brasil. O Brasil das Conréus. Seria bom até fazer um samba para o carnaval, o Brasil das Conréus. Como é que nós estamos? Então, mostrar como é que é na política, na jurisprudência, na criminologia. Podia fazer um belo samba do crioulo doido. Ia dar muita coisa sobre as Conréus. Mas, vamos pensar positivo, né? Sempre que a gente puder. Carla, na página 16, no final da página 16, em neossinapsologia, na última linha, você coloca as neossinapses geradas pela prática de negociação e mediação de conflitos. Você pode falar um pouquinho mais dessas neossinapses, como é que elas se dão, quais são os aspectos intraconscienciais que você já observou resultante dessa prática da negociação e da mediação de conflitos? Acho que tanto para o mediador quanto para os mediados, né? Não sei se você pode falar alguma coisa nesse sentido. Bom, no momento que você começa a atuar com negociação e mediação de conflitos, isso envolve todo um trabalho de prestar atenção no que está acontecendo, buscar ter entendimento em relação ao contexto, às reivindicações que estão sendo feitas, tentar entender quais são os envolvidos, todos os envolvidos nessa situação. A partir do momento que você começa a atuar e trabalhar, né, nesse conhecimento, você vai se envolvendo com essa situação, você começa a criar, aí como eu fui criando, algumas novas sinapses relacionadas àqueles atributos que eu coloquei até, eu fiz questão de ressaltar. Por exemplo, eu comecei a sentir a necessidade exatamente da questão, por exemplo, que foi falado aqui do preconceito. Não ter preconceito, não ter apriorismo em relação a algumas situações que você acaba se deparando e ouvindo. Se você quer mediar, se você quer atuar nesse processo de negociação buscando uma resolução no final, você não pode estar, você tem que se isentar desses apriorismos. Então, são sinapses que você vai criando. Em relação, por exemplo, à flexibilidade mental, a capacidade de você captar essas necessidades de cada envolvido no conflito. Muitas vezes, eu mesma não fazia isso. Eu olhava as pessoas que estavam envolvidas, ouvia o que elas colocavam e tinha as minhas opiniões. Eu acabava interferindo em função dos meus preconceitos, das minhas ideias, da minha forma de pensar. Então, à medida que você vai atuando, é como todo processo de assistência. Quando você entra no processo de assistência, automaticamente você está se autoassistindo, porque você precisa rever vários conceitos, vários traços pessoais seus, para você conseguir cada vez mais atuar com foco na outra consciência. Então, como todo processo de assistência, quando eu comecei a olhar também muito mais para o outro e buscar resolução
me tirando como sendo um olhar externo, isso também me ajudou muito a criar essas novas sinapses. Então, a cada atuação, você vai descobrindo condições e situações para tornar aquele processo mais efetivo, e ali você vai percebendo, inclusive, traços seus que você precisa ou melhorar, ou traços que você nem possui, que você precisa desenvolver, já que você quer continuar atuando nesse processo. Carla, aqui no ar. Posso fazer a pergunta? Pode. Na fatologia, terceira linha, o exercício do heterodesassédio holossomático interconsciencial. Você pode desenvolver? Aqui eu coloco exercício do heterodesassédio holossomático interconsciencial. Heterodesassédio, né? Promover o desassédio nas demais consciências. Holossomático. Aí você está considerando todos os veículos de manifestação. Interconsciencial, entre as consciências. O exercício, porque às vezes você trabalha no processo de assistência e é um processo, no momento em que você está remediando, você está promovendo, está trabalhando todo um processo de negociação, de esclarecimento em relação àquele conflito, você está promovendo um trabalho de heterodesassédio. Esse conflito pode estar envolvendo diversas dimensões, diversas consciências, podem ser conflitos que não são originados daquela vida intrafísica, conflitos que podem estar transcendendo aí vidas passadas. Então, é um trabalho de heterodesassédio entre as consciências e no qual você atua em todas as formas de manifestação dela. Então, o foco é esse. Esse exercício é todo o trabalho, o processo que você, né, aplicando as técnicas de mediação, de negociação, buscando a conciliação. Então, ok, muito obrigada. Carla, aqui no meio. Na primeira linha de fatologia, na página 16, sobre o uso assertivo do laringo chakra. Você poderia falar alguma coisa sobre técnicas, argumentações que você utiliza assim, na conciliação dos conflitos? Olha, uma coisa até vou passar aqui para vocês que é interessante, quando eu falo uso assertivo do laringochakra, eu posso dizer que nessa vida intrafísica eu tenho atributos claros femininos. Eu adoro falar, não sei se vocês já perceberam, né? Me fazem uma pergunta, me controlo para não falar tanto. Então, a assertividade também é um exercício que eu estou fazendo e eu estou percebendo que cada vez mais eu busco ouvir a informação, eu organizo as ideias na minha cabeça de uma forma mais objetiva, tento falar menos, mais focada. É um exercício que eu estou fazendo agora, inclusive. Então, assim, a técnica é pensar um pouco, por exemplo, eu tenho a tendência, eu penso muito rápido em várias coisas. Então, para passar isso para quando você está interagindo com outra pessoa, às vezes você já foi além e a palavra não acompanhou. Então, para você ser assertivo, usar o seu laringochakra de forma assertiva, usa também, busca um pouco de serenidade, equilíbrio, organiza as suas ideias daquilo que você vai passar. Porque a comunicação, você usar bem as palavras, saber usar as palavras certas, na hora certa, vai dar muito mais assertividade ao que você está fazendo. Carla, na idade que estamos, na adolescência, a gente entra em conflito muito fácil com as pessoas. O que a gente podia fazer para evitar, ou se no caso, se a gente entrar no conflito, o que a gente pode fazer para, vamos dizer, sair desse conflito? Bom, é interessante você colocar, né, que na minha idade, né, na sua idade, você entra muito em conflito com as pessoas. Então, se você agora já está identificando que você entra muito em conflito, você já deu um primeiro passo. Eu acho que, né, todo mundo pode concordar.
um adolescente já saber que ele entra muito em conflito, porque normalmente ele está no conflito, é uma coisa automática. O que eu colocaria para você? Se você já conseguiu ter lucidez que durante a adolescência a consciência tende a entrar mais em conflito, o porquê disso, tem a condição do porão consciencial, tem a condição na adolescência, você ainda está lembrando, tem alguns traços muito fortes de vivências passadas suas, tem as questões também biológicas dos hormônios que interferem no humor, isso tudo acontece efetivamente, mas eu diria que se você já identifica que você entra muito em conflito, eu entendo que quando você está em conflito, você não está bem. Ninguém se sente bem quando está em conflito. A melhor coisa é evitar. É evitar o conflito. Qual a melhor forma de evitar o conflito? Se alguém entrar em conflito, se alguém vier atuar de uma forma, reivindicar, te cobrar, para um pouco, ouve primeiro, não tenha apriorismos. Já ideias... onde você vai rebater as ideias que venham contra você. Procure entender, procure parar para pensar. Às vezes, por exemplo, muitos dos conflitos são com as famílias, né? Com mãe, com pai. E quando você ficar mais velho, você vai entender, porque a gente fala, eu falo, gente, eu lembro tanto de coisas que me falaram quando eu era mais jovem. Quando a gente é mais jovem, tem muitas informações, não necessariamente, mas tem muitas informações que nos são passados pelos nossos pais, pelas pessoas que nos orientam, que são mais velhos aqui no intrafísico, mas que já viveram mais experiências aqui no intrafísico. E muitas dessas experiências, elas trazem para a gente a nossa ignorância por não ter vivido aquilo, faz com que a gente não compreenda o que eles estão passando. E essa falta de compreensão acaba direcionando para um conflito. O que eu diria para você é, procura ouvir um pouco mais, entender que, às vezes, alguma das condições que podem vir para você que te incomodam, pode ter alguma coisa que seja coerente, que seja factível. Eu trabalharia mais por aí. Se você está aqui, você já considera o paradigma consciencial. Penso eu, você conhece? Então, se você já se insere dentro do paradigma consciencial, você também entende que muitos conflitos, muitas vezes, eles não são criados aqui, ou então eles são gerados para nos perturbar. Existe assédio existe, não é acreditar, é experimentar, vivenciar, mas existem várias condições. Então, expande as suas capacidades, as suas percepções para ver, opa, não vou ser bobo não vou entrar nessa, não vou brigar com a minha família, não vou brigar com o meu colega, não vou brigar com o professor do trabalho. Poxa, isso daqui eu não gostei, mas deixa eu entender por que eu não gostei. Se você começa agora, nessa idade, já tendo esse entendimento, poxa, quando chegar na minha idade, quem vai escrever isso? Você vai escrever muito mais do que eu escrevi aqui. Na tecnologia, você coloca várias técnicas, né? Eu queria que você comentasse a penúltima, que é as técnicas de resolução de conflitos. A anterior também tem a mediação, a resolução de conflitos e a arbitragem cosmoética. Primeiro dizer uma diferenciação entre elas e depois, se tiver alguma dica de alguma técnica, seria legal. A mediação de conflitos, né, o papel do mediador, ele pode estar ali fazendo só a mediação, ou seja, facilitando o entendimento, o esclarecimento, trazendo à tona, como eu falei, bom, você fala, se posiciona, dando espaço para que as pessoas envolvidas, as partes envolvidas, exponham o seu pleito, a sua reivindicação, a sua cobrança. Para que essa facilitação, é um facilitador, é um intermediário, seja um primeiro passo que vai levar a uma resolução de conflitos. A arbitragem cosmoética, você arbitrar, né, ajudar também é uma mediação, a arbitragem, você também está atuando de forma a ajudar, né, como é que eu vou dizer, a chegar a uma solução. Cosmoética, aí eu acho que é o ponto principal, é você buscar de uma forma que ocorra o que for melhor para todos.
considerando todas as partes envolvidas, sem favoritismos e sem direcionamentos, ter lucidez para isso. E a técnica de resolução de conflitos está muito junto com a de mediação, né? Aqui eu separei porque, às vezes, eu mesmo profissionalmente já atuei junto com outros profissionais, mediando o conflito, mas não chegamos ali naquele momento na resolução, precisou de outras etapas. Técnicas, né? Formas de atuação. Às vezes, como que a gente trabalha numa mediação e para chegar a uma resolução de conflitos? Existem, às vezes, alguns até formulários, dependendo da situação, onde você leva, a gente faz internamente, qual é o contexto, quem é a pessoa que está envolvida, qual é o histórico dela relacionado àquele contexto. Então, a gente já carrega algumas informações que vão facilitar os fatos e ocorrências, que vão facilitar, porque, às vezes, quando você coloca uma pessoa para expor a situação, ela não fala tudo. Então, se você consegue trazer informações onde você vai expressar, peraí, mas ocorreu que você fechou esse acordo, isso foi feito na data tal, e você... realmente eu tinha esquecido desse fato. Então, muitas vezes, quando você carrega essas informações, consegue levar algumas informações, isso ajuda muito, porque normalmente quem está envolvido expõe só aquilo que lhe interessa, não aquilo que... nem tudo que o que é real dentro do contexto. Tá? Então, isso está dentro de um método, né, de uma metodologia. Outro ponto na mediação, aí é como eu falei, você iniciar e fazer com que ambas as partes falem e exponham a sua situação, a sua condição, a sua reivindicação. E, às vezes, dependendo da situação, se a gente percebe que está muito difícil chegar a um consenso, o conflito não apaziguou muito, a gente termina a sessão e propõe uma nova sessão, e, dependendo da situação, com outros envolvidos para ajudarem na situação. E aí, dependendo, no âmbito profissional, às vezes o envolvido é alguém que tenha um poder de tomada de decisão maior, né? Aí a gente tem toda uma escala que a gente chama de governança, para você escalar para um outro nível uma tomada de decisão, que também favorece o papel. Às vezes, quando você está ali e se coloca, olha, eu sou um mediador, vamos esclarecer, vamos colocar os pontos, né, nos is, deixar claro, você não sendo aquela pessoa que vai ajudar a bater o martelo, porque isso muitas vezes acontece, as pessoas expõem mais facilmente. Então, existem várias possibilidades que podem ser utilizadas. Às vezes, é até meio que um jogo, assim, jogo de estratégia. Na página 17, binomiologia, na penúltima linha, o binômio sinceridade e candura, você amplia, por favor? O binômio sinceridade e candura? Sim. Claro. Esse binômio aqui, inclusive, é muito interessante, né? Quando a gente fala de sinceridade, acho que muitos de vocês já devem ter tido a experiência de encontrar pessoas que se vangloriam por serem sinceras, né? Têm orgulho de serem muito sinceras. Eu sou sincera, eu falo na lata, eu falo tudo. Só que com uma deselegância tão grande, com uma falta de assistência tão grande. O que eu quero dizer? Se você quer ser assertivo na assistência, você precisa acessar aquela consciência para que ela possa, no mínimo, te ouvir. Senão, como é que você vai esclarecer alguém que não te ouve, não te dá atenção? Para você acessar essa consciência e ser efetiva, você vai ser sincera. Mas você não precisa ser agressiva. A sinceridade não precisa ser agressiva. Não precisa ser dura. É claro que existem situações e situações, gente. Às vezes, como diz o professor Valdo, né? Como é que é? Às vezes precisa da impactoterapia. Precisa da impactoterapia, claro. Mas o que eu quis trazer aqui é que não é sempre. Você pode usar a sinceridade, e uma sinceridade que vai doer,
naquela consciência que você está assistindo, mas com candura, com acolhimento, com delicadeza. E isso quebra. É que a gente fala, quebra gelo. Isso quebra o gelo, quebra a resistência da consciência. Você acessa ela mais facilmente, e acessando mais facilmente é mais fácil fazer a assistência. Carla, deixa eu te perguntar. Aqui na sindromologia, você fala da eliminação da síndrome, página 17, eliminação da síndrome da decidofobia. Como que você contextualiza a decidofobia dentro da gestão de conflitos? Posicionamento, que eu já até coloquei aqui. Eliminação do medo de tomar decisão, é você se posicionar. Para você ser efetivo no trabalho da gestão de conflitos, você tem que ter um posicionamento efetivo ali, no momento, e firmeza quanto àquilo. Ou seja, você vai ouvir as partes, você vai entender, mas você tem o seu posicionamento em relação àquele contexto. Professor Valdo, uma pergunta sobre hoje de manhã. O senhor falou de retrocognições, simplificações e complexificações. A minha pergunta é no seguinte sentido. Eu saí do corpo, tive lá um fenômeno X. Eu rapidamente percebi algo e voltei à dimensão intrafísica e fiz esse relato. Se esse relato e a minha percepção é extremamente detalhada, eu consigo adquirir uma complexidade maior da percepção do extrafísico, mesmo sendo rápido. Né? Essa que é a minha pergunta. Então, porque o senhor disse que muitas vezes os fenômenos podem ou não ser complexos. Às vezes a complexificação vai depender da maneira como eu consigo apreender. Não, todo fenômeno parapsíquico, a tendência dele é ser complexo. Okay. Agora, o que se passa? A pessoa é que simplifica a abordagem. Então, ela não vê tudo, ela vê uma parte. Essa que era a minha ela vê um segmento, um fragmento da manifestação, mas não viu tudo. Tá. Uma das coisas, por exemplo, que mais, vamos dizer, são elusivas, são diáfanas, difícil da pessoa fixar nos fenômenos parapsíquicos, é o número de consciências que às vezes são envolvidas. A pessoa não percebe. Ela está pensando que está tratando com uma consciência, às vezes são várias. Tá. E ela não vê. Que, olha, que é uma coisa mais do que óbvia, mas é difícil dentro do problema da parapercepção da pessoa, do sensitivo. Então, o problema nosso é registrar. Porque, através do registro, você dá uma chance do amparador sugerir, recomendar, fazer um apontamento, a indicação do caminho para onde vai. Isso esclarece com o tempo os fenômenos. Okay. Você vê que uma das coisas que eu mais insisto aqui e bato na tecla é a pessoa fazer registro. Vai ver? Registra. Você vê um fenômeno? Registra. Vai ter a TENEPS? Faça um diário das suas experiências. Então, quanto mais a pessoa registrar, mais ela vai ter uma capacidade de juízo crítico, autocrítico e heterocrítico das vivências que ela tem. Okay. Eu não acho que o parapsiquismo a pessoa consegue desenvolver sem fazer apontamentos. Ela tem que registrar para ver a inventariologia dela e o balanço das vivências que ela tem. Sem isso, eu acho muito difícil a pessoa caminhar. Eu estou falando assim, um casca grossa, jejum, que está começando agora, engatinhando com o processo. Entende? Não interessa se ele, por exemplo, tem 5 PhD de diversos lugares, que passou nisso, passou naquilo, no exterior, nisso. Não adianta nada. Porque esse, às vezes, é o mais complicado. Porque ele tem tanta coisa na cabeça dele, com tanto apriorismo, que não tem jeito de ele perceber a coisa nova. Aí ele cai na síndrome do Swedenborg. Sim. É aquela pessoa, então, que cai de 4. Ela acaba com a racionalidade. Não pode. Tá. Tem que ficar com racionalidade. O apontamento, a recomendação aí do processo de registro, isso aí aumenta a racionalidade da pessoa, o autojuízo crítico dela, aumenta a autocrítica. E outra coisa, leva a pessoa para fazer associações de ideias. Entre aquilo que aconteceu na semana passada ou de hoje. E como é que foi? Essa associação ajuda nas abordagens parapsíquicas. Okay. Isso aí ajuda demais na pesquisa. Entende? Beleza. Ok, obrigada. Agora, cara, nós estamos esperando, então, você, que é ótima
no processo de acabar com os conflitos, de você vir falar para a gente aqui em outros setores, porque, segundo o que me consta, a humanidade, por todo lado, está cheia de conflitos. Então, seria bom você pegar algum desse tipo de conflito e fazer alguns verbetes para nós. Você não acha, que técnica e condições desse jeito? Fala com ela aí. Na numerologia dela, tem vários tipos de conflitos. Se ela fizesse um verbete cada um, ia ser faz cada um desses que nós precisamos. Nós precisamos de você. Você está entendendo? E você é boa. Ela fala tudo, claro, bem exposto. E outra coisa, você tem uma visão ampla. Ela já está com mais visão do que a média da turma aí. Parabéns, muito bom o seu processo. Olha, se você quiser, pode vir com sapato, salto alto, faz barulho, ninguém incomoda. Eu sei, mas eu estou falando, você pode vir com ela, porque ela é da sua equipe. Você sabe que ela ali estava evitando andar assim, ó, como se tivesse com alguma coisa na perna. Eu falei assim, vem cá, o que houve com essa perna? Eu falei assim, não, é o meu sapato que eu não quero que faça barulho, porque a turma está concentrada. Você veja bem como é que é a educação do povo. Entende? É impressionante o processo dela. Agora, eu desconfiei e falei em cima do lance. Mas, olha, pelo menos mais quantos verbetes? 100? Vamos dar um jeito, tá? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 69 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Qual que é teu nome? Giovanni, CP3. Mercedes, curso avançado em saúde consciencial. Tiago Iturrete, SP2. Tiago Ribeiro, palestra Evolução. E CAO, Assembleia de Editares. Antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Tem um ditado popular que diz: água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Por isso que todo dia a gente está aqui falando dos amigos da enciclopédia, do programa Amigos da Enciclopédia. E o recado de hoje é só lembrar para vocês a importância deste aporte existencial fundamental que é a enciclopédia. Ela não tem preço, mas ela tem um custo. E esse custo é mantido por este programa. Então a gente relembra, a gente solicita que quem puder se tornar amigo, avalie isso com carinho e se torne amigo já, hoje. É só ligar para o CAEC ou passar pessoalmente aqui na recepção e fazer a sua assinatura. E para quem já é amigo e a assinatura venceu e ficou esquecido lá na gaveta, também a gente pede que possa atualizar esta amizade evolutiva. Muito obrigada. Nós aqui do Invex Foz convidamos vocês a participar com a consolidação do primeiro campus da Invexologia do planeta. Existem várias oportunidades de ajudar. Uma delas com um curso mais avançado que a Consciologia proporciona, o ECP3, que será realizado em Foz do Iguaçu nos dias 19, 20 e 21 de julho, com o EPICOM, que já é macaco velho aqui do assunto, que é o domínio de energia, o Hernande Leite. Os interessados nessa super, hiper, mega, ultra ajuda, que entre no site ecp3.com.br ou mande um e-mail para ecp3@sinvex.org. Boa tarde a todos. A Organização Internacional da Consciencioterapia, OIC, convida vocês ao curso avançado em saúde consciencial. Se celebrará de maio de 2013 a maio de 2014, um ano de duração. Módulos mensais, sábado e domingo, de 9 a 18. Para maior informação, chamar aos teléfonos 45 30 25 14 04. Obrigada. Boa tarde a todos. Queremos convidar você a estar participando do ECP2, que ocorrerá em Curitiba no dia 17, 18 e 19 de maio. Será o ECP2, ele é um curso de campo, ele tem pré-requisito ECP1, agora ele é um curso muito importante para quem está se planejando para o seu processo de desenvolvimento parapsíquico assistencial, e ele, essencialmente, ele é um curso que ele proporciona o holopensene de um ser desperto. Então, para quem está se planejando para a questão da desperticidade, esse é um bom momento. Então, será no dia 17, 18 e 19 de maio, com o professor Frederico Gunning,
E quem quiser entrar em contato, entre através do telefone 41 32 33 5736. Repetindo, 32 33 5736. Boa tarde a todos os presentes e teletertulianos. Meu nome é Tiago Ribeiro. Eu sou docente e voluntário da Evolucim e convido a todos a participarem da nossa palestra hoje, às 15h. Quem estiver aqui em Foz pode ir presencialmente na nossa sala do discernimento da Evolucim ou também participar via online. Tá? Nós teremos a palestra via online. É só acessar via site ou pelo Facebook. Clicando no link, vocês já vão dar direto na conferência online. Tá? A palestra tem o tema de a criança e as bioenergias. Será enfocado alguns tópicos em relação a isso, o desenvolvimento das bioenergias com a criança, as interações que ela tem aí com o processo energético e dúvidas que vocês tenham também. Tá? Agradeço a atenção. Boa tarde a todos, eu sou a Cal, voluntária da Editares. Eu venho, através da Editares, convocar vocês para a nossa Assembleia Geral Ordinária, que ela será daqui a pouco, às 15h, no auditório do discernimento. Das 15 às 16 horas teremos a Assembleia e, a partir das 16 às 18 horas, vamos apresentar as novas diretrizes da Editares, as novas mudanças que terão, como será a nova gestão, quais são as estratégias e as nossas atividades. Também apresentaremos a nova equipe da Editares. E, no final, teremos a confraternização com o coquetel. Contamos com a presença de todos. Muito obrigada. O verbete da manhã é Chiviteca, especialidade em autopesquisologia. Autor Pedro Marcelino. Obrigada e boa tarde a todos.